nosso trabalho. Eu gostaria de trazer uma perspectiva bíblica acerca de trabalho, acerca do nosso trabalho. Porque quando pensamos em trabalho, né, quando pensamos em trabalhar, qual é a ideia que muitos têm? Às vezes até crentes. Por exemplo, um dia alguém me disse: pastor, trabalho é uma maldição, devíamos matar quem inventou o trabalho. Trabalho é uma maldição, essa é a maneira como ele vê o trabalho. Há outros que diziam assim: não, trabalho é uma bênção. Mas é uma bênção porque é através do trabalho que eu vou buscar o dinheiro que eu preciso. O que ele me estava a dizer é que se eu conseguir dinheiro sem trabalhar, tchau, trabalho. Porque o que é mesmo bênção não é o trabalho, é o dinheiro que eu consigo através do trabalho. E eu creio que isso é uma perspectiva errada, ou seja, não é uma perspectiva bíblica. Não é assim que Deus olha para o trabalho. Outras pessoas dizem: pastor, o trabalho impede eu servir a Deus. E eu fui ensinado assim, que servir a Deus é tudo o que eu fazia na casa de Deus. E que tudo o que eu fazia fora da casa de Deus é um impedimento para servir a Deus. Então, o meu desejo é, Senhor, que eu tenha mais tempo a te servir, O que ele está a dizer é que eu trabalhe menos, ou então alguns até que eu possa estar a tempo inteiro, ou seja, viver só da igreja. Como se essa fosse a vontade de Deus. Isso acontece, sim, é bíblico, mas é uma ínfima parte, é 1% em 100. Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E eu creio que foi Deus que criou o trabalho. Então, a minha mensagem de hoje é esta declaração. O teu trabalho é a maior expressão de adoração a Deus. Diga lá ao irmão ao lado: o teu trabalho é a maior expressão de adoração a Deus. Claro que eu estou a falar de coisas legítimas. E vamos redefinir o que é trabalho aos olhos de Deus. E trazer Jesus para o nosso trabalho. Para o nosso dia a dia. Gênesis 27, ou 1:27, fala que Deus criou um homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Versículo 28 fala que Deus os abençoou. Abençoou o homem e a mulher e disse: fortificai e multiplicai-vos. Digo ao irmão ao lado, mas não ficou por aí. Diz: enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ou seja, fortificai, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Ou seja, olha, toma domínio sobre a terra. No capítulo 2, verso 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, cuidar dele e cultivá-lo. Eu estou a ler na Nova Versão Internacional. Cuidar do jardim e cultivar o jardim. Deus disse assim: olha, eu criei este mundo e agora eu o coloco nas vossas mãos, na mão do homem. E eu vos dou um trabalho. E o vosso trabalho é: cuidem deste mundo. Cuidem de tudo o que eu criei, para que ele continue belo, útil, saudável e abençoe as pessoas que vivem neste mundo. Que todas as criaturas tenham condições condignas de viver aqui nesta terra. Olha, exerçam domínio sobre a criação. A outra palavra, cultivai-o. É interessante, e só aqui dar uma nota que eu creio que é muito interessante. A palavra cultivar no hebraico é abad. Significa trabalho, serviço. E é a mesma palavra que é usada quando Moisés ele edifica o tabernáculo, chama os sacerdotes para o tabernáculo, e os sacerdotes tinham a responsabilidade de ministrar a Deus, de cuidar da casa de Deus. Este ministrar a Deus, este servir a Deus, este prestar serviço na casa de Deus, a palavra hebraica é a mesma. Significa que o teu trabalho é um serviço de adoração a Deus.
O que nós chamamos culto, o que nós chamamos o cultuar a Deus, essa é a mesma palavra. Ou seja, não separar o domingo da segunda-feira. Com a mesma atitude com que nós nos reunimos aqui e adoramos ao Senhor, cantando, louvando e prestamos culto ao Senhor, que quando nós vamos para os nossos trabalhos, nós estamos a fazer a mesma coisa, a prestar culto ao Senhor. Agora não de braços levantados, agora não a cantar, agora se calhar a cavar, mas esse cavar é cultuar em adoração ao Senhor, se nós trouxemos Jesus para o nosso trabalho. E eu gostaria de aqui em Gênesis, só aqui também ter aqui uma nota para os mais jovens. E menos jovens, para todos. Mas que eu acho aqui muito interessante. Quando eu estava a ler, a ordem que Gênesis está escrita. Primeiro, Deus deu um trabalho ao homem. Diga, irmão lá, trabalho. Quem é que deu trabalho ao homem? Deus. Trabalho o que é? É uma responsabilidade. É uma função. Ele teve a responsabilidade e a função de cuidar e cultivar da terra. Mas ele não foi só com um trabalho. Ele, se calhar, Deus deu assim uma hora extra também. Porque no capítulo 2, versículo 20, Deus deu uma segunda responsabilidade a Adão. Qual foi? Colocar o nome a todos os animais. Você já imaginou quantos animais há na terra? Olha, eu não tenho a noção. Imagina a criatividade de Adão para colocar todos os nomes aos animais. Né? Olhar para o hipopótamo e dizer assim, este tem cara de hipopótamo, este tem cara de burro, este tem cara de cavalo. E foi colocando os nomes. Uma segunda responsabilidade. Terceiro, olha aqui a ordem. Deus deu uma mulher a Adão. Dá um trabalho, deu outro trabalho, e depois é que deu uma mulher. Diz versículo 21. Então caiu um sono pesado sobre Adão, ele se adormeceu e tomou das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Sabe qual é o princípio que eu estava a ler esta passagem e veio ao meu coração? É que o compromisso do casamento vem depois do trabalho. Esta ideia do amor e uma cabana, digo ao irmão ao lado, não funciona. Não, é que a gente que quer tomar um compromisso, quer casar, mas não quer trabalhar. E o que é que Deus já sabia? Que isso vai trazer problemas. Não é que é interessante ou não é? Primeiro veio o trabalho e depois veio constituir a família porque o trabalho nos vai dar condições para constituir e para sustentar essa família. Então o trabalho e o casamento são presentes de Deus para o homem. Para o homem e para a mulher. Quando está aqui o homem, é homem e mulher. Então trabalho, diga ao irmão ao lado, não é nenhuma maldição. Gênesis 3, versículo 17 e 18, quando fala sobre o pecado e a maldição veio sobre a terra, não sobre o trabalho. Quem está amaldiçoado foi a terra, não o trabalho. Então, a terra sim foi amaldiçoada, não o trabalho. Então, aqui a questão, às vezes, da infelicidade não é o trabalho. Às vezes, a infelicidade, por vezes, é o contexto onde a pessoa está a trabalhar, mas não tem a ver com o trabalho. Que a primeira coisa que nós temos que colocar no nosso coração, que vem de Deus, é que trabalho é de Deus e é uma bênção. É uma bênção. O nosso trabalho é um lugar de adoração a Deus. O nosso trabalho não envolve apenas dinheiro. O nosso trabalho vai para além do dinheiro. Se nós vivermos apenas a pensar no dinheiro, nós não estamos a cumprir totalmente o propósito de Deus no nosso trabalho. O trabalho vai para além do dinheiro. Na verdade, já voltamos aqui à Bíblia, mas há uns anos atrás, quando, na altura dos meus pais ou dos meus avós, não é? Quando um miúdo era colocado ao lado de um mestre para aprender o ofício, a primeira coisa que perguntava não era quanto é que ia ganhar. Se ele perguntasse quanto é que ia ganhar, ainda levava um estalo. Sim ou não? Porque ele ia ganhar muito.
Olha, vais aprender uma profissão, vais aprender a ter responsabilidade, vais aprender a cumprir tarefas, vais ganhar muita coisa que vai te ser bênção para a vida. Hoje a primeira coisa que eles perguntam é quanto é que vai? Mas ele ainda não sabe fazer nada. Mas porque olhamos para o trabalho apenas como um meio de alcançar dinheiro. Mas ele vai para além disso. Claro que isso é importante e vai ser bênção para nós e para a nossa família. Mas se Deus nos colocou esta responsabilidade de cuidar da terra, o meu trabalho vai abençoar outras pessoas. O meu trabalho vai ajudar a cuidar da terra, vai abençoar a vida de outras pessoas. Então eu devo envolver o quê? Amor, porque eu devo amar a Deus e amar o próximo. E quando eu amo o próximo, eu estou amando a Deus. Quando eu amo as criaturas de Deus, eu estou amando a Deus, eu estou adorando a Deus com aquilo que eu faço. Então, o trabalho é cooperar com Deus, é fazer parte daquilo que Deus está a fazer aqui na terra. Trabalho é algo de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em João 5,17. E diz assim: Jesus respondeu: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho faz parte da essência de Deus. Ele está a dizer assim: Deus, fala lá comigo, trabalha. Jesus trabalha. Diga ao irmão ao lado: e tu também deves trabalhar. Deus trabalha, Jesus trabalha. Trabalho deve fazer parte da nossa vida. É um privilégio que nós temos. Pensem assim, Marcos 6,13, eu vou só citar o exemplo do próprio Jesus. Muitas pessoas, quando se pensa em Jesus, pensam que Jesus passou a sua vida a pregar o Evangelho. Não, ele começou a pregar o Evangelho da maneira como nós entendemos pregar o Evangelho, no sentido a ser um pregador a tempo inteiro, a não fazer outra coisa a não ser ensinar, ser um mestre da palavra, aos 30 anos. Ele morreu aos 33. Quer dizer que dos 30 aos 33, quantos anos foram? 3. E o que é que ele fez? Desde que nasceu até aos 30. Diz aqui que Marcos 6,3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E nós às vezes usamos esta passagem apenas para dizer: eles não reconheceram Jesus como um Messias. Não, e não reconheceram Jesus como um Messias porquê? Porque eles conheciam Jesus, eles viviam com Jesus, eles conheciam o Pai de Jesus, adotivo, não é? Porque o Pai, Deus, é o Pai José. Eles conheciam a mãe Maria, eles conheciam os irmãos, eles conheciam a casa deles, provavelmente se calhar tinham ido lá à casa fazer um churrasco, eles conviviam e durante toda a sua vida eles se habituaram a ver Jesus a ajudar o seu pai, porque naquele tempo, o que é que acontecia? A partir dos 12, 13 anos, normalmente eles eram já considerados homens e iam aprender o ofício do pai. E quando ele diz: não é este o carpinteiro, ele está a dizer assim: olha, este é aquele homem que nos, calhar, olha, então não é este que fez a mobília lá de casa, não é este que fez a mesa lá de onde a gente janta, a cadeira que a gente tem. Não, então quem é que ele pensa que é para agora dizer que é o Filho de Deus? Está-nos a enganar? Então, provavelmente, se nós contarmos dos 12 anos até aos 30, passaram 18 anos. 18 anos Jesus trabalhou num trabalho, eu ia dizer, sei lá, normal, fazendo. Agora, ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de falar de Jesus dele mesmo, quer dizer, de Deus, da obra de Deus, do Pai Celestial. Não, mas ele tinha o seu trabalho. Ou seja, vamos dizer assim, Jesus adorou muito mais tempo a Deus através do seu trabalho do que através do seu ministério. Porque o seu trabalho durou 18 anos e o seu ministério durou apenas 3
anos. Isto é um exemplo que Ele é que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, Ele é o nosso maior exemplo. Claro que Ele viveu falando e partilhando sobre o Pai, sobre o céu. A certa altura nós encontramos Ele ainda moço lá a falar lá no templo com os escribas. Não é? Porque Ele também ia ao templo. Ele também ia à sinagoga, como era costume, aos sábados fazer. Ou seja, Ele tinha toda essa vida cotidiana como nós tínhamos. E Ele viveu trabalhando. Ele não viveu assim, eu não vou falar, a minha chamada é falar do Pai. Então o quê? Então o teu trabalho vai falar de Jesus. A maneira como tu trabalhas fala de Jesus. A maneira como tu te relacionas com os teus colegas fala de Jesus. A maneira como tu te comportas lá na tua firma fala de Jesus. A excelência ou falta dela que tu executas o trabalho para o qual és pago fala de Jesus. Toda a tua vida, literalmente toda a nossa vida, testemunha de Jesus Cristo. Martinho Lutero tem esta frase fantástica: o trabalho do cristão não é colocar pequenas cruzes nos sapatos, mas sim fazer bons sapatos, neste caso, porque era isso que eles faziam. Quando nós somos bons naquilo que fazemos, quando nós lidamos com as pessoas não de acordo com aquilo que está a acontecer, mas de acordo com o que Cristo fez por mim, onde eu quero chegar, irmãos, é que se nós tivermos uma experiência com Deus, num domingo, pastor, Deus me tocou, Deus me abençoou, eu chorei, eu queria estar aqui a semana toda. Não, Jesus diz, olha, Deus mudou a tua vida, Deus transformou, Deus tocou-te mesmo, sim. Então, olha, agora vai lá para casa, amanhã vai trabalhar. E quando há um colega que vem assim meio desvairado e te ofende e faz isto, eu vou lhe responder de acordo com a experiência que eu tive. Porque não foi só uma experiência para arrepiar os pelos. Não, Deus mudou a minha vida. Eu agora já sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A minha resposta, o meu comportamento vai testemunhar da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Nós não podemos separar uma coisa da outra. E muita gente quer fazer como o Pedro. Quer ficar, eu estou a sentir-me aqui tão bem. Pronto, vamos fazer aqui uma tenda. Mete uma tenda para Jesus. Mete uma tenda para o Moisés, que faz falta. Mete uma tenda, o Moisés, mete uma tenda para o pastor também. E mete outra ali para o Paulo também, que é para ele ir tocando enquanto a gente está aqui todos. E vamos ficar aqui todos, aleluia. Não, isso não é cristianismo. Isso é religiosidade. Nós temos que trazer Jesus para o nosso cotidiano da vida, porque o nosso maior ministério é no nosso trabalho. Por que é maior? Pode ser não maior em sensação, no sentido de uma emoção que eu senti, mas onde é que eu passo a maior parte do meu tempo? Porque a maior parte das pessoas nem conseguem dividir o tempo desta forma: 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para lazer. Às vezes não conseguimos dividir assim. As 8 horas para trabalhar se multiplicam em muito mais, sim ou não? Então, se é lá que eu passo a maior parte do tempo, então eu posso fazer muito mais lá do que esta hora e meia que eu estou na igreja. Sim ou não? Claro que sim. Eu estou 8 horas com pessoas. Eu tenho relacionamento com o patrão. Quando ele está lá chateado, quando ele vem lá com os azeites, quando este não sei o quê, é lá que é o meu ministério. O nosso ministério, maior ministério, é honrar a Deus através de tudo aquilo que nós fazemos. É partilhar a fé. E a primeira partilha da fé não é conversa, diga ao irmão ao lado, é a nossa atitude. É quando nós olhamos para o trabalho e vamos fazer com excelência e vamos ser pessoas responsáveis. O mundo vai dizer que tu estás a engraxar, mas isso é o que o mundo diz. Aquilo que eu creio é: eu estou aqui para fazer o melhor. Eu não estou a servir apenas o homem, eu estou a servir a Deus através deste trabalho. Pessoas que vão, por exemplo, se eu estou a fazer uma casa, eu não vou deixar a casa de banho com um tubo entupido porque eu não vou morar lá. Eu não vou morar lá, mas há pessoas que vão morar lá. As pessoas podem ficar descontentes e o culpado fui eu. E onde é que está Jesus nisto? Esta mentalidade de meia bola e força, quem venha atrás que fecha a porta. Não, isso é assim que o mundo vive. Porquê? Porque o mundo olha para o trabalho, dinheiro. O mundo olha para o trabalho, que chatice. Estou aqui, isso é um mal, isso é uma maldição, mas pronto, eu tenho que trabalhar, senão... Quer dizer que se houvesse uma maneira de ele ter dinheiro sem trabalhar, ele não trabalharia. Mas nós não olhamos assim.
Quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus não olha assim. Deus não olha assim. Nós olhamos para a palavra de Deus e não, nós estamos a honrar a Deus, servindo pessoas. Nós estamos a cuidar deste mundo. Nós estamos a fazer... Olha, imagine isto. Imagine o que é só nós e aqui o pessoal da Figueira, todos os trabalhos que têm, legítimos, eles deixarem de trabalhar uma semana. Mesmo que tu tenhas muito dinheiro. Eu tenho dinheiro. Olha, tens dinheiro, não consegues pôr gasolina no carro, não há. Vai ser um caos porque o lixo fica todo lá. Queres ir dar uma voltinha com a esposa? Não, tens de levar os filhos também. Ou seja, até eu penso desta forma. Eu sei que muita gente às vezes diz, o pastor não faz falta, ou isto ou aquilo. Não quer saber o que os outros dizem. Eu tenho que estar certo, o que é que eu sou em Cristo Jesus? Que aquilo que eu faço abençoa pessoas. Aquilo que eu faço faz a diferença na vida das pessoas. Mas não é só eu porque prego a palavra. Aquilo que tu fazes faz a diferença na vida das pessoas. Alguns dizem, pastor, para mim esta firma é um inferno. É possível que isso seja um caos. Por isso é que tu estás lá. Por isso é que nós estamos lá. Por isso é que Jesus disse, esta é a grande verdade. Senhor, na oração lá em João 17, eu não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Se nós estamos num lugar que é um caos, nós estamos num lugar onde só há invejas, nós estamos num lugar em que só há perseguição, nós estamos num lugar, em vez de dizer, Senhor, eu quero sair daqui, não tem mal nenhum. Deus pode nos levar para outro lugar, Deus vai te abençoar, mas a prioridade, a primeira oração não é essa, é dizer, Senhor, se eu estou aqui, não é por acaso, como é que eu posso ser bênção aqui neste lugar? Como é que eu posso ser um instrumento nas tuas mãos? Eu não estou a falar, Senhor, olha, eu oro, Senhor, para que eu seja aumentado, eu oro para que eu receba uma promoção, mas a promoção não é só me chamar chefe, a promoção tem que ser... Porque essa coisa do chefe, mas ganha o mesmo, não pode ser. Não, Senhor, não, estamos só a pensar em nós. Ou seja, estamos só focados em nós. Quem é a força motivadora? Eu. Não, Senhor, se eu sou um instrumento nas tuas mãos, eu tenho Jesus em mim, o que é que eu posso fazer? Dá-me sabedoria, que realmente eu não sei lidar com esta pessoa, eu não estou a ser capaz de lidar com aquela pessoa, e às vezes podemos até chorar em casa, Senhor, porque apetece isto ou aquilo, Senhor, e ajoelhamos e oramos, Deus, mas Senhor, eu estou ali, tu permitiste que eu fosse para ali, eu não estou ali só, tu estás comigo. Se há trevas, a luz que brilha em mim vai trazer luz a este lugar. Se há escuridão, esta luz que brilha em mim vai trazer luz a este lugar. Então dá-me graça, dá-me sabedoria, fortalece-me, Senhor, ajuda-me, que eu não possa de manhã pensar, eu vou ter que ir trabalhar, dizer, Deus, dá-me a tua graça, dá-me a tua sabedoria, dá-me o teu favor, dá-me, Senhor, guia-me, ajuda-me, Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, porque se eu estou ali, eu quero ser eu quero viver para a tua glória, eu quero viver de maneira em que te agrada, em que te adoro. Ou seja, a mesma atitude que nós estamos aqui no culto a adorar a Deus, não é que nós estamos a olhar para o boneco no sentido, desculpem esta expressão, não é? Não, estamos aqui para adorar, para buscar a Deus. No trabalho a mesma coisa, no nosso dia a dia a mesma coisa. Deus, sim, há coisas que me tiram do sério, sim, é verdade, há coisas que me fazem me passar, mas Senhor, tu vives em mim, Senhor, e eu quero te adorar nesses ambientes, eu quero te glorificar nesse ambiente, eu quero fazer a diferença nesse ambiente. Eu tenho Cristo em mim, em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus nos deu esta responsabilidade de melhorar esta terra. Então eu não vou ser mais um que vai se reunir ali a criticar, não, eu vou ser mais um que vai se reunir a buscar ao Senhor por aquele lugar. E quando eu disse esta frase, veio logo à minha cabeça Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando um rei maluco teve um sonho, não sabe o que sonhou, e disse assim, eu tenho um sonho e quero que me interprete este sonho, mas eu não me lembro o que sonhei. O homem é maluco ou não é? Quando alguém, pastor, o meu patrão é maluco, não é só o teu, o dele também.
E o que é que ele fez? Juntou-se com Sadraque, Mesaque e Abednego e foi criticar. E foi dizer, só estamos no meio de gente doida. Só estamos no meio de gente maluca. Não, eles foram orar a Deus. Eles foram buscar a Deus. Sim, o homem não está a bater bem da cabeça, mas Senhor, Tu podes fazer. Só Tu podes revelar o que ele não sabe. Ele buscou, eles fizeram a diferença naquele tempo. Irmãos, trabalho não é uma maldição. Trabalho não é apenas uma maneira de ir buscar dinheiro. Trabalho é colaborar com Deus. Esse é o nosso maior ministério. É lá onde nós passamos o nosso maior tempo. A maior parte do tempo, se amanhã, se Deus quiser, ou se for propósito de Deus, separar um pouco mais, ok, mas isso não é. Eu continuo a servir, eu continuo a dizer, Deus, eu estou nas Tuas mãos. Ou seja, eu não posso separar o que é servir a Deus dentro da igreja e o que é servir a Deus fora da igreja. Não, eu sou um servo de Deus a tempo inteiro, porque a tempo inteiro Ele vive em mim. A tempo inteiro eu sou o sal e a luz desta terra. A tempo inteiro eu quero glorificar ao Senhor através de tudo aquilo que eu faço, da forma como eu vivo. Diga, a tempo inteiro, a tempo inteiro. O apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, verso 22, diz assim: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus. Diga ao irmão ao lado, primeiro, temer a Deus. Porquê é que eu faço tudo isso? Para engraxar? Para que subir na hierarquia da empresa? Para ter mais dinheiro? Não, o apóstolo Paulo diz assim, é muito claro. Porquê? Porque nós tememos a Deus. Diga ao irmão lá, temer a Deus. Amamos a Deus, queremos honrar a Deus. Essa nossa atitude honra ao Senhor. Se é assim que se honra ao Senhor, eu quero honrar ao Senhor. Eu quero temer a Deus. Segundo versículo 23, e tudo quanto fizeres, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Segundo, é a Cristo que nós estamos a servir. Eu estou a dizer assim, olha, faz para o homem como se estivesse a fazer para o Senhor. Então, por exemplo, aqui ao domingo, como é que nós adoramos? Com que atitude é que nós estamos? Etc. Então é dizer assim, olha, é essa mesma atitude que nós devemos ir lá para o trabalho e servir o homem, e servir as pessoas, e servir o próximo, e fazer o nosso trabalho. Porque, na verdade, nós estamos a servir a Deus. Nós estamos a honrar a Deus. Por isso essa minha declaração é a maior expressão de adoração a Deus. É o nosso trabalho. E no versículo 24 assim, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque em Cristo Senhor, porque a Cristo Senhor servis. Ou seja, o que é que ele fala? A nossa recompensa vem dele. Então, 3 conselhos. Teme a Deus, serve os homens como se estivesse a servir a Deus, e lembra-te, a tua recompensa vem de Deus. Podem te querer fazer a folha, podem até te mentir, podem até te, por um tempo, seres posto de lado aqui ou acolá. Lembra-te, é a Deus que tu serves. Naquela firma ou em qualquer outro lugar, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer prosperar. Mas temos que aprender a ser fiéis. Temos que aprender a ser... Não, o pastor não está a ver porque lá... Não, temos que aprender a ser fiéis. Deus pode te promover ali, mas se ele achar que não for ali, que ele vai abrir outra porta qualquer. Permanece fiel. O reino de Deus é bem maior do que estas 4 paredes. O reino de Deus é bem maior do que esta hora e meia que nós estamos aqui na igreja. E a cidade da Figueira da Foz, ou onde quer que tu vivas, precisa de homens e mulheres que entendem e olham para o trabalho como a palavra de Deus ensina, e que possamos ser sal e luz nesta terra. E por último, mesmo para terminar, pastor fala assim porque para si é fácil. Queria ver se o pastor trabalhasse no duro como eu. Eu já ouvi isto. Agora, você pensa que eu vou falar de mim mesmo hoje? Diga ao irmão lá, estás enganado. Eu não vou responder a isso. Mas vou responder dando exemplos da palavra de Deus. Olha para José, o do Egito. Foi vendido como escravo. A seguir vai servir na casa de Potifar. Diz que ele fazia
tudo com excelência. Tudo de bom grado. Ele não foi lá, ele não fez um contrato com Potifar e disse assim, olha, Potifar, dás 1.000 euros por mês, eu venho para aqui trabalhar. E o Potifar, não, dou-te 1.500, toma lá. E ele disse, até vou trabalhar melhor. Não. O que vem de trás é que ele foi rejeitado pelos irmãos e venderam-no. As suas emoções, como é que estão? O seu coração, como é que está? É porque às vezes o pastor não entende o que me fizeram. Bem, o José foi isto que lhe fizeram. Mas ele se calhar entendia isto. Primeiro, eu temo a Deus. Segundo, eu vou servir o homem como se estivesse a servir a Deus, porque é Deus que eu sirvo. E terceiro, não é o homem que me vai recompensar. Ou Deus pode usar o homem, mas quem vai me recompensar é Deus. Deus vai usar quem Ele quiser para me recompensar. E nesse tempo ele foi fiel. E ao ser fiel, as coisas foram andando. E ele foi crescendo. E diz que a certa altura o Potifar, pronto, olha, agora já não vais ser o empregado. Não, agora vais ser o mordomo de toda a minha casa. Uau, Deus é bom. E ele foi promovido. Mas naquela promoção, a mulher de Potifar também queria ser incluída na mordomia. Mas ele não lhe tocou. Porque ele teme a Deus. Ele serve o homem como se estivesse a servir a Deus. E é Deus que me recompensa. Mas por causa dele não se ter deitado com a mulher de Potifar, ele foi injustiçado. E injustamente ele foi parar à prisão. Ele podia nos dar um ataque de malfeitio e dizer assim, esta firma, o pastor não sabe, esta firma não merece nada, este patrão, ele está a enriquecer à nossa conta, ele merece alguma coisa, mas não é uma questão dele merecer. A quem é que nós servimos? Quem é o nosso Senhor? Diz que ele, na prisão, a sua atitude foi igualmente tão boa que o responsável da prisão colocou as chaves da prisão nas mãos do José. Por causa da sua atitude. Ele era tão amigo do seu amigo que o copeiro mor, o padeiro mor foram parar à prisão e ele, que tinha o dom de interpretar sonhos, ele interpreta os sonhos daqueles. E eles esqueceram-se dele. Digo, irmão lá, esqueceram-se. Pastor, aqui não há amigos, esqueceram-se de mim. A quem é que nós servimos? Tememos a Deus, servimos a Deus e servimos o homem como se estivesse a servir a Deus, porque é Ele que nos recompensa. Então, os anos foram passando, mas a história não termina. Eu não sei o que é que estás a viver hoje. Podes estar a viver um tempo mais tenso, podes estar a viver um tempo mais com vontade de fazer algum disparate, mas lembra-te, a tua história não termina aqui. Digo ao meu lado, a tua história continua. Deus continua do teu lado. Deus honra aqueles que são fiéis. Ainda hoje cantamos que Deus é fiel, independentemente do que esteja a acontecer. E ele foi fiel na prisão, esqueceram-se dele. O padeiro foi-se embora, esqueceu. O copeiro foi-se embora, esqueceu. Toda a gente esqueceu e ele continuou lá, fiel. Mas ele não continua lá numa posição, pronto, eu estou a ganhar um bocadinho menos. Não, ele está na prisão, não está a ganhar nada. E o futuro dele não é muito promissor. Porque da prisão não vais longe. Mas ele foi fiel. O que é que Deus fez? Lá em cima, o rei teve um sonho, ninguém conseguiu, e alguém se lembrou do José. E foram chamar o José. E vocês sabem a história, ele falou com o rei. Ele disse, o quê? O quê? Vocês querem a minha ajuda? Então vocês ainda têm que me dar, mas é uma recompensa. Uma indenização. Não. Ele continuou fiel aos seus princípios. Porque lembrem-se disto, não é uma questão de nós sermos parvos. E desculpem esta minha expressão de franqueza. É uma questão a quem é que nós tememos? A Deus. A quem é que nós servimos? A Deus. E quem é que nos vai recompensar? É Deus. Nós sabemos ver bem. Há gente que às vezes parece estar a brincar. Nós parecemos que não vemos. Mas não tem a ver com não ver. Tem a ver com temer a Deus, servir a Deus, e é Ele que nos recompensa. E o que foi que Ele fez? E quando deram conta, José é o número 2 do Egito. Mas mesmo naquela posição, irmãos, não é o dinheiro que interessa. Eu não estou a dizer que o dinheiro não é importante, mas ele foi para aquela posição
para salvar milhões de pessoas da morte. O teu trabalho é uma bênção para outras pessoas. Então, ser bênção. Não deixes essa mentalidade que é uma maldição ou que é apenas pelo dinheiro, etc. Não. Ele foi bênção. O outro exemplo que eu poderia dar era de Daniel. Daniel vai para a Babilônia, servos do demónio, né? O reino das trevas. E ele não vai para lá porque emigrou. Ele não vai para lá porque, pronto, vou à procura de uma vida melhor, vou comprar o bilhete para o Luxemburgo e vou para lá. Não, ele foi levado escravo. Não queria, foi obrigado. Ele vai com aqueles 3 amigos, ele larga a família, larga tudo. E lá eles continuam a fazer o quê? A temer a Deus, a servir o homem como se estivessem a servir a Deus, porque é Deus que os recompensa. Então nós temos montes de exemplos na Bíblia que nos ajudam a responder àquela pergunta. Eu queria ver se fosse você a trabalhar no duro. Está aqui montes de exemplos, irmãos. Montes de exemplos. Eu não estou aqui para me justificar, porque muitos de vocês também não sabem de onde é que eu vim, etc. Mas também não é importante. Mas aqui é para olhar para a palavra de Deus. E eles são o nosso exemplo. Gente de fidelidade. Gente que temia a Deus. Gente que sabia, não, através daquilo que eu faço, eu honro o meu Senhor. Através daquilo que eu faço, eu adoro o meu Senhor. Através da maneira como eu vivo, eu exalto o meu Senhor. Esse é o nosso maior ministério. Esta mentalidade que temos de estar na casa de Deus, ou temos de estar todos a ter, isso é 1%. Não. O trabalho é uma expressão de adoração a Deus. Então não vamos separar o domingo da segunda-feira. Se nós somos abençoados ao domingo, tocados por Deus, fortalecidos, nós amamos estar neste lugar, amamos tanto que estamos desejosos que chegue o próximo domingo e a gente volta e glória a Deus por isso. E quando nós estamos juntos aqui, Deus fala-nos, edifica-nos, usa o pastor, ou usa quem vai ministrar a palavra para nos ministrar aquilo que vem do teu coração. Senhor, na adoração, Senhor, nós queremos tocar na tua face, toca na nossa vida, muda, ajuda-nos, colocamos até as nossas dificuldades no trabalho. E quando nós saímos daqui, Senhor, quando nós saímos daqui, irmãos, tocados por Deus, abençoados, nós vamos transportar isso para a nossa segunda-feira e para a nossa terça-feira e para lá em casa, para a esposa e para os filhos e para o marido. Não importa se o marido é salvo, se não é salvo, não importa se a esposa é salva, se não é salva, tu és salvo, tu tens essa responsabilidade, tu tens Cristo em ti, em nós, e vamos viver semana após semana, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, espalhando o Evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, antes das nossas palavras, é com as nossas atitudes, que o patrão anda a dizer assim, eu não sei onde é que ele anda, o que é que ele faz agora, que ele é uma pessoa íntegra, que ele é uma pessoa de palavra, que ele é uma pessoa que eu posso confiar, que ele é uma pessoa que eu posso deixar tudo na mão dele, e é isso que é suposto acontecer, que as pessoas possam olhar para ti, e mais cedo ou mais tarde, tu vais ter a oportunidade para falar do Jesus que vive em ti, do Jesus que tu adoras, do Jesus que tu amas, do Jesus que nós glorificamos aqui nesta igreja. Se não for assim, irmãos, não me levem a mal, até é uma vergonha eu dizer que vou à igreja e depois sou um patife durante a semana. Desculpa a expressão, mas até é uma vergonha para Deus e para a nossa casa. Eu dizer que sou cristão e depois sou mentiroso. Eu dizer que sou cristão e estou sempre a ver se não trabalho. Eu dizer que sou cristão e sou sempre o pior lá a fazer as coisas. Até é uma vergonha. Não, mas não olhamos para o trabalho dessa forma. Há fases que a gente chora, a gente clama, porque está a viver um sofrimento. Claro que sim, mas não vamos olhar para o trabalho como uma maldição. Mas não vamos olhar para o trabalho como apenas um meio para ganhar dinheiro. Não. Era a mesma coisa que eu olhasse para o ministério, apenas um meio para ganhar o meu salário. Vocês merecem muito mais do que isso. Alguém que ame o que faz e alguém que sirva dando tudo o que tem por amor a vocês. As pessoas que vocês servem também merecem isso. Sim ou não? Vamos ficar de pé agora mesmo.